Queridos, eu quero compartilhar uma palavra ao teu coração. Eu quero falar um pouquinho nessa manhã sobre sabedoria, o caminho da sabedoria. Nós sabemos que muitos problemas na nossa vida só não são resolvidos porque nos falta sabedoria. E se a gente tiver sabedoria, muito problema que a gente não vê solução, a gente passa a ver solução. Então eu quero falar um pouquinho sobre o homem que mais escreveu textos sobre sabedorias na Bíblia. Quero falar um pouco sobre a vida de Salomão, o começo do seu reinado, onde ele queimava ao Senhor. Não quero falar e nem frisar muito sobre o final da sua vida, porque também nós podemos até aprender nisso. Você pode começar queimando e acabar desviado. Então nós precisamos olhar, e a Bíblia é tão interessante que ela não esconde erros, ela não esconde pecados, ela não esconde coisas que deram errados, ela não passa pano para nada, ela deixa explícito o que deu certo e o que deu errado. Salomão, ele é considerado o homem ou o rei mais rico que já teve de todos os tempos, o homem mais sábio que já existiu. Mas no meio da sua sabedoria, ainda ele se perdeu no final da sua vida. Mas nós vamos hoje se atentar como ele se tornou um homem mais sábio. Eu quero que você feche os seus olhos, coloque sua mão sobre o seu coração e vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e Pai, nós te damos liberdade, Jesus. Fala conosco nessa manhã. O teu povo precisa de sabedoria, o teu povo precisa de entendimento para resolver problemas, situações complexas. Nós precisamos, meu Pai, que o Senhor ilumine nossa mente e o nosso coração. Fala conosco, Senhor, de uma maneira poderosa nesta manhã, em nome de Jesus, amém e amém. Nós vamos lendo por partes, para a gente ganhar um pouco de tempo, mas o texto que a gente vai discorrer está em 1º livro de Reis, capítulo 3, entre o versículo 5 até o 14, daqui a pouquinho a gente já lê. A gente vive numa geração hoje, queridos, que valoriza demais conhecimento. Eu acho que nunca teve tanto conhecimento à disposição do ser humano como nos últimos tempos. Hoje a gente vê pessoas com overdose de conhecimento e de conteúdo. Você conversa com todo mundo hoje, já ouviu alguma coisa, já viu alguma coisa, já assistiu algo, porque é corte que não acaba nunca, é conteúdo que não para. Então a gente acaba sabendo de tudo um pouco, mas a gente acaba desprezando a sabedoria. A sabedoria, se eu pudesse resumir o que é sabedoria, eu resumiria da seguinte forma: ela é um conhecimento aplicado. É você saber o que fazer diante de uma situação difícil. É você saber resolver um problema sem que o caos se instale. Sempre diante de uma pessoa sábia, você vai ver ela resolvendo problemas de forma excepcional, com maestria. Porque o sábio, ele sabe a hora de falar, ele sabe como se comportar, ele sabe se ele revida ou não revida. A sabedoria, na Bíblia, aqui a gente poderia fazer uma série sobre sabedoria, porque tem muita coisa para a gente aprender. A Bíblia diz que quem ganha almas é sábio. A Bíblia diz que o sábio sabe fugir de um problema quando ele é ofendido. Tem tanta coisa que a sabedoria ela traz para o ser humano, e eu vejo que muitas vezes nós estamos cheios do Espírito Santo, sedentos por Deus, mas ainda faltando sabedoria. Por isso eu quero trazer essa mensagem para você meditar, que
que você abra muito o seu coração nessa manhã. Se você quiser, abre seu bloco de nota, anote o que for preciso, registre o que for preciso, mas se atente a tudo aquilo que vai sair desse altar nessa manhã. Provérbios 4:7, ele diz assim: a sabedoria é a coisa principal. E ele instrui o que? Adquira sabedoria. É um sinal que a sabedoria pode ser adquirida. Eu posso não ser sábio, mas me tornar sábio. Eu vou repetir isso, porque essa é uma boa informação. Você pode não ser sábio, mas você pode se tornar sábio. Vira para alguém perto de você e fala: você pode se tornar um sábio. O seu futuro muda quando as suas decisões mudam. Não existe futuro diferente sem decisão diferente. Por isso eu preciso ser sábio, para tomar as decisões corretas, para ter a atitude certa no momento certo. Salomão pediu sabedoria, José administrou o Egito com sabedoria, Daniel governou impérios por causa da sua sabedoria, Jesus crescia em sabedoria. Todos eles chegaram onde chegaram pelas decisões que tomaram. Eu quero declarar uma palavra sobre a tua vida. Uma porção grande de sabedoria será derramada sobre o teu coração hoje. O teu futuro vai ser diferente de tudo aquilo que você já viveu. Vai ser muito melhor, vai ser muito maior. Porque quando a sabedoria chega, é diferente. Tem pessoas que não sabem lidar com os problemas no casamento. Deus vai derramar sabedoria. Você vai aprender a lidar com os problemas difíceis dentro da sua casa. Diga amém, quem crê nisso. Vamos ler, primeiro livro de Reis, capítulo 3. Vamos ler primeiro do versículo 3 ao 4. Salomão amava o Senhor, andando de acordo com os estatutos de Davi, o seu pai. No entanto, oferecia sacrifícios e queimava incenso nos santuários locais. O rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifícios, pois ali ficava o principal santuário local, e ofereceu naquele altar 1000 holocaustos. A primeira coisa que eu quero falar com você: a sabedoria começa quando valorizamos a presença. Provérbios 1 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você quer ver alguém sábio? Alguém que teme a Deus, alguém que teme os princípios do Senhor. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que Salomão, ele queimava por amor a Deus. Diz que ele era fiel aos estatutos e às leis e decretos, de acordo com seu pai, o rei Davi. E Salomão, ele toma uma atitude tão interessante, porque quando fala dos lugares que estavam sendo sacrificados, eram os lugares altos, onde todos tinham costume de subir lá para sacrificar algo a Deus. Salomão, ele vai para os lugares altos e ele toma uma atitude. Ele sacrifica 1000 holocaustos ao Senhor. Holocausto, para que você entenda uma coisa, significa aquilo que sobe, aquilo que sai da terra e chega diante de Deus. Um holocausto era uma oferta que era consumida pelo fogo. Diferente, por exemplo, de algumas ofertas que eles colocavam no altar e o sacerdote, os levitas se beneficiavam também daquilo. Quando se falava em holocausto, era algo que era colocado no altar e era consumido 100% pelo fogo. Você sabe o que significava um holocausto? Ele simbolizava entrega total, consagração, rendição, adoração e dedicação completa. Por isso o holocausto na lei era considerado uma das ofertas mais profundas que existia. O número 1000, na verdade, ele não tem nenhuma simbologia. O número 1000 só representava uma coisa: a grandeza da adoração de Salomão.
porque ele era um homem de muitas posses. Ele era um homem que assume o trono de Israel, mas ele separa 1000 holocaustos para se colocar diante do altar a ser consumido, quer dizer, ia ser deteriorizado pelo fogo, tudo acabado. E ele queria uma coisa, ele queria dizer uma coisa a Deus: nada vale mais para mim do que a tua presença. O sacrifício de Salomão, ele simbolizava uma coisa: nada tem mais valor na minha vida do que estar na tua presença. É tão forte isso, irmãos, porque quando a igreja cria a consciência de que a presença é superior às minhas posses, a presença é superior a tudo que eu tenho, a presença é superior àquilo que eu possuo, a presença de Deus, quando ela ganha notoriedade, valor para a gente, muda completamente a maneira da gente enxergar as coisas. Alguém que tinha tudo para reinar, servos, tinha carros, tinha tudo, mas a primeira atitude dele grande foi chegar diante de Deus e, através da sua atitude, dizer: Senhor, nada mais vale do que a tua presença. Meu irmão, eu quero falar de algo profundo com você nesse primeiro tópico. Qual é o valor que a presença tem para a gente? Qual a reverência que a gente tem com a presença? Como a gente encara a presença de Deus? Como a gente encara estar diante de Deus? Qual é o valor que nós damos para se relacionar com a presença do Senhor? O quanto isso vale para a gente, o quanto isso importa, porque esse é o primeiro passo para a gente construir uma vida de sabedoria. Porque quando você está diante do altar, quando você está diante da presença, sabe, meu irmão, acontece algo poderoso, porque Deus sempre responde depois de alguém colocar o seu coração no altar. Deus sempre responde uma pessoa depois de uma entrega. Ninguém que coloca a sua vida no altar, ninguém que coloca o seu coração na presença de Deus, ninguém que valoriza, vai ficar sem uma resposta de Deus, porque sempre foi assim. A Ana, ela primeiro derrama a sua alma diante de Deus, e depois Deus vem e dá uma resposta para Ana. Depois o Samuel nasce. Salomão oferece 1000 holocaustos, e depois Deus faz a maior proposta da sua vida. Isso me leva a entender uma coisa: Deus responde a corações rendidos. Deus responde um coração rendido. Talvez, se você está sem resposta, o motivo possa ser que o seu coração ainda não se rendeu, porque Deus não rejeita um coração que está realmente quebrantado e disposto a buscá-lo. Assim foi com Abraão. Ele se propõe a sacrificar, a obedecer, e depois Deus vem e dá a resposta. Uma coisa que eu preciso deixar claro: o 1000 holocausto não impressionou Deus pelo valor financeiro, mas revelou o valor que Deus tinha para Salomão. Eu vou repetir isso: os 1000 holocaustos não impressionou Deus pelo valor financeiro. Nossa, 1000 holocaustos. Não impressionou nada Deus, mas só revelou o valor que Deus tinha para Salomão. Porque Deus era tão importante para Salomão que ele quis fazer algo extraordinário para Deus, e isso mostrou o tanto que ele amava e que Deus, sabe, representava sobre a vida dele. Um detalhe importante, que eu preciso abrir aspas: Abraão não foi para o altar para negociar.
Ele não disse assim: Senhor, se o Senhor me der sabedoria, eu vou oferecer algo a ti. Ele primeiro ofereceu, e depois Deus fez a pergunta mais chave da vida de Salomão. Sabe qual que foi? Peça o que você quiser. Salomão, ele ouviu de Deus uma pergunta que mexe com a gente. Ele faz algo tão precioso para Deus, que Deus vira para ele e fala assim: Salomão, peça o que você quiser, o que você pedir eu te dou. Se essa pergunta fosse feita para a gente, qual seria a nossa resposta? Qual seria a resposta que nós daríamos a Deus? O que diríamos a Ele? O carro melhor? A casa melhor? A gente pediria bens? A gente pediria coisas? Mas Salomão, ele tinha uma consciência. Ele responde da seguinte maneira. Coloca para mim o versículo 6. 1 Reis capítulo 3, versículo 6 diz assim: Salomão respondeu: Tu tratastes teu servo Davi, o meu pai, com grande amor e leal, pois ele viveu diante de ti com fidelidade, justiça e retidão de coração. Tu mantiveste o teu amor grande e leal para com ele. Ele deste um filho que hoje se assenta no trono. 7. Agora, Senhor, meu Deus, estabelece o teu servo como rei no lugar do meu pai Davi. No entanto, eu não passo de um jovem e não sei como desempenhar as minhas responsabilidades. 8. O teu servo está aqui no meio do povo que escolhestes, um povo tão grande que nem se pode contar. 9. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento, para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal, pois quem é capaz de governar este teu grande povo? O 10. O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Ele, diante de Deus, Deus o Todo-Poderoso, vira para ele e fala: pede o que você quiser. Ele diz assim: Senhor, eu estou assumindo o trono do meu pai. Meu pai foi um rei que marcou a época dele, que marcou a geração, um homem que foi conhecido segundo o teu coração. Eu sou jovem, eu estou assumindo o trono, eu não sei nem o que fazer, como fazer, eu não sei discernir, e eu preciso de uma coisa: sabedoria, para discernir o certo, o errado, o bem, o mal. Eu quero ser justo, eu quero fazer conforme a tua vontade. E Deus olha aquele pedido e a Bíblia diz que Deus se agradou do pedido de Salomão. Presta atenção uma coisa, meu irmão, olha o desafio que Salomão iria enfrentar. Você assumir uma posição, por exemplo, um rei que detonou Israel, que fez tudo errado, e você assume o lugar desse que fez tudo errado. Um pouquinho que você for melhor, você já fez a diferença. Mas quando você assume o lugar de alguém que foi excelente, o desafio é muito gigante. Por isso que quando Josué ele vai assumir o lugar de Moisés, ele também se sente da mesma forma, perdido. Ele se vê assim impossibilitado de assumir o lugar de Moisés. Mas é interessante que a sinceridade do coração de Salomão e o que ele pede para Deus muda toda a trajetória da vida dele e a história dele, porque ele pede algo que vai de encontro com a vontade de Deus. E a gente vê
que o significado, preste atenção nisso, a expressão que ele usa, ele diz assim, no original hebraico diz, um coração que ouve, um coração atento. O pedido de Salomão é: eu quero ter um coração atento para te ouvir, para aprender, para saber como lidar, para saber o que fazer. Sabe, queridos, isso muda a nossa compreensão completamente, porque uma das coisas que ele deseja é ter um coração ensinável. Ninguém se torna sábio sem ser tratável. Ninguém se torna sábio sem ser ensinável. Quando nós se comportamos ou se postamos como alguém que já sabe tudo, que já viveu tudo, que viu de tudo, meu irmão, você parou de aprender, você parou de se tornar sábio. Quando você para de aprender, quando você não está aberto para o novo, quando você não tem um coração ensinável, meu irmão, você não vai viver tudo aquilo que Deus tem para ti. Às vezes nós chegamos à igreja, em vez de nós sentarmos com o coração aberto e ser ensináveis, a gente senta com resistência no coração. A gente senta para ouvir uma palavra no GC, a gente senta para ouvir uma palavra no culto, a gente senta para ouvir uma direção, mas a gente está preocupado com outras coisas. Às vezes o nosso coração é resistente. Você já viu alguém jogando ping-pong? Está um com um lado aqui com uma raquete, outro com o outro lado lá com uma raquete. Olhei para ele e lembrei que ele é meu pato no ping-pong. Aí, você manda para lá a bolinha volta para cá. Você manda a bolinha para lá, a bolinha volta para cá. Tem pessoas que são assim assistindo um culto. Tem pessoas que são assim quando estão na igreja, quando elas estão diante da palavra. A palavra vem para o lado dela, mas ela volta. Isso aqui, se o irmão tivesse aqui, ia ser uma benção. Meu marido precisava ouvir isso aqui, Olha, não, isso aqui não é para mim não. Eu não sou desse jeito não. Eu não sou essa pessoa. A pessoa, ela não é ensinável, sempre é para alguém, sempre não é para ela, sempre não serviu. Sabe, meu irmão, quando a gente tem um coração assim, nós estamos no caminho contrário da sabedoria. O que nos faz tornar sábios é um coração ensinável. Você já conversou com alguém que dá até raiva? Tem gente que você conversa, dá até ranço, raiva. Você está ali falando com a pessoa, eu já sei, eu já vi, eu já ouvi, eu já fiz, eu já vi. Então vá caçar coquinho. Você já viu tudo, sabe tudo, fez tudo? Então, a pessoa não consegue extrair, ela não consegue parar e fala assim: peraí, o que vai vir? Vai vir palavra de ensino? Peraí, você já pode ter ouvido algo, mas às vezes você vai enxergar de uma ótica diferente aquilo que está sendo ensinado. Você vai receber de uma proporção diferente, de algo diferente, que vai destravar o teu coração, a tua vida. Você sabe, meu irmão, às vezes o que impede a gente de se tornar sábio é que nós não temos paciência, ou não se tornamos pessoas que têm um coração pronto para aprender. Você sabe um perigo que acontece, meu irmão? Às vezes, por exemplo, eu estou na igreja, eu sou da igreja há muito tempo, servi muito tempo. É um perigo servir, porque assim, às vezes você está servindo, mas está conversando. Você está servindo, mas está andando, aí acostuma. Aí depois parece que sentar para ouvir é uma luta, porque vai perdendo a característica de ser ensinado. A gente precisa aprender uma coisa, precisamos trabalhar no nosso coração para ser ensinado sempre, porque sempre há algo que a gente precisa aprender. Ninguém sabe tudo, ninguém sabe tudo. Eu, como pastor, eu preciso sentar para aprender. Por isso, quantas vezes na minha vida eu saio daqui, vou para São Paulo em conferências, eu saio daqui, vou sentar em mesas, quantas vezes eu vou ouvir coisas, por quê? Porque eu não sei tudo, e eu preciso aprender. No dia que a gente se coloca como que já sabe tudo, meu irmão, eu vou dizer para você: acabou, você se limitou, o teu teto já chegou.
você não cresce mais. E eu digo mais, você está à beira de cair, porque uma das primeiras características de quem cai na fé chama-se orgulho. O orgulhoso não ouve, o orgulhoso não aprende, o orgulhoso não é corrigido, o orgulhoso não é ensinável. Por isso a Bíblia diz assim, que existe uma distinção entre o tolo e o sábio. O tolo, a Bíblia diz que não, o sábio ouve. Você quer ver quem é sábio e quem é tolo? Corrija um tolo e ele vai te odiar. Corrija um sábio e ele vai te amar. Porque isso aponta para algo, característica do coração, ser ensinável. Olha que coisa interessante. Mike Murdock, ele fala uma frase assim, ó: todo problema é um problema de sabedoria. Se todo problema é um problema de sabedoria, é que eu não aprendi ainda a ser sábio para resolver tal problema. Tem áreas da sua vida que você está apanhando, tem áreas da sua vida que você ainda não venceu, é porque você não adquiriu sabedoria para romper sobre esse problema. Então eu preciso adquirir sabedoria, e a partir do momento que eu adquiro sabedoria, eu consigo resolver um problema. Às vezes você quer resolver problema de uma forma, e se resolve de outra. Por isso, a maioria dos problemas que nós enfrentamos são problemas de sabedoria, nos falta sabedoria. Terceira coisa que eu quero dizer: a promessa de Deus nunca elimina a responsabilidade do homem. Ele recebeu uma promessa direto da boca de Deus. Amém? Quem está comigo aqui? Salomão recebe uma promessa direta da boca de Deus: eu aprovei o seu pedido de sabedoria. Então Deus diz assim: não haverá outro como você, Salomão. Não haverá outra pessoa tão sábio quanto você nessa terra. Deus vira para Salomão, aprova o pedido e diz que o tornaria sábio. Você sabe qual foi a atitude de Salomão? Depois dele ouvir que Deus o faria sábio? Eclesiastes 1, 16, 17, coloca para mim. Eclesiastes 1, 16, 17. Eu vou lendo aqui. Pensei comigo mesmo, eis que cresci e me empenhei. Vamos lá, colocou. Vamos ler junto ali então. Falei comigo mesmo, veja só, eu me tornei famoso e ultrapassei em sabedoria todos os que governaram Jerusalém antes de mim. De fato, adquiri muita sabedoria e conhecimento. O 17. Por isso, repete comigo, eu me dediquei a compreender a sabedoria. Sabe o que Salomão faz depois de receber uma palavra? Se dedicou a compreender sabedoria. Então a gente vai ver algumas expressões. Eu me apliquei, ele estudou, ele observou. Quando você estudar Eclesiastes, você vai entender o que eu estou dizendo. Ele refletiu, ele investigou, ele não esperou que tudo acontecesse de forma sobrenatural, ele fez a parte dele. Eclesiastes 7, 25, coloca para mim. 7, 25. Voltei então a minha atenção para compreender, investigar, buscar a sabedoria e a razão de ser das coisas, para entender a tolice da impiedade e insensatez da loucura. Então você vê uma coisa, meu querido, depois de receber uma palavra, Salomão ele toma uma atitude. Ele vai aplicar a sua vida e vai caminhar em cima daquilo que ele ouviu de Deus. Então ele ouve: eu vou ser o homem mais sábio, então cabe a mim uma parte, eu vou estudar, eu vou me dedicar, eu vou ouvir, eu quero me tornar sábio. Por isso ele escreve:
que sabedoria pode ser adquirida. Se te falta sabedoria, meu irmão, entenda hoje, se você aplicar o teu coração, você pode se tornar uma pessoa mais sábia. A primeira coisa, nós já ouvimos, é ter um coração ensinável. Segunda coisa, aplique em conhecer, aplique em saber, aplique em colocar informações sobre áreas da sua vida que você ainda está carente, que falta. Eu lembro que minha esposa não me deixa mentir. No começo do casamento, a gente começou a ter umas treta grande. Quem já tretou com o esposo aí? Com a esposa? Olha, só tem casal abençoado, glória a Deus. Depois vocês ensinam a receita para mim. Então eu estou aqui para me tornar sábio. Quem já teve algum problema aqui com a esposa, com o marido? Digam, tá aparecendo os corajosos. Sabe aqueles ranca-rabo? Um pensa uma coisa, outro pensa outra. Tem ou não tem? Nós, nessa fase de ranca-rabo, eu lembro que nós compramos livros, nós compramos fitas não, DVD já era. Compramos DVD, porque não vou mostrar a sua idade, né? DVD, gente, tanta coisa. Nós tínhamos uma pilha assim de coisa de casamento, e fomos aprender sobre casamento, porque existe sabedoria para cada problema que você enfrenta. Você está complicado, a vida está amarrada financeiramente, você não sabe como prosperar, como administrar, você não sabe nada, mas também você não se interessa em ouvir, você não se interessa em aprender, você não se interessa em parar para adquirir conhecimento. Existe sabedoria para cada área da sua vida. Olha, pastor, eu estou com um vazio gigante no meu coração, eu não me encontrei ainda. Sabe o que você tem que fazer? Ser sábio. Abre as escrituras, vai para a palavra, vai entender o poder daquele que tem de saciar a sua sede uma vez por todas. É adquirir conhecimento e sabedoria sobre a área da sua vida que você tem problema. Não adianta receber uma palavra de sabedoria, que Deus vai te dar sabedoria, sendo que você também não quer se aplicar em se tornar sábio. O milagre de Deus não substitui a disciplina que nós precisamos ter. Diga para alguém perto de você: o milagre de Deus não substitui a sua disciplina. Quarta e última coisa: a sabedoria é um tesouro que precisa ser buscado todos os dias. Provérbios 2, do 1 ao 6. Provérbios 2, do 1 ao 6. Presta atenção o que diz aqui. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, olha isso, se procurar a sabedoria como se procura a prata, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus, pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. É quando você, meu irmão, chega diante de Deus e fala assim: Senhor, o Senhor é a fonte de sabedoria, me dá sabedoria. Eu não sei como lidar com isso, eu não sei como lidar com esse problema, eu não sei como fazer a empresa prosperar, eu não sei como fazer, meu Deus, sabe, os funcionários compreender a direção, eu não sei como a minha casa vai entrar em harmonia, eu não sei fazer as coisas acontecer, Deus, mas o Senhor é a fonte de sabedoria, me dá sabedoria. Você entendeu? Aqui o texto diz uma condição que nós precisamos colocar no nosso coração: buscar a sabedoria como quem busca a prata,
como quem busca algo de valor, como quem busca algo, sabe, de um tesouro inestimável. Porque, queridos, perceba uma coisa: aquele que recebe sabedoria, recebe um dos maiores tesouros que a Bíblia pode dar. Porque a sabedoria é ela que destrava muita coisa no seu caminho. É sabedoria. Às vezes tem mãe, tem pai que está brigando ali com o filho. Está brigando com o filho não entende, o filho não entende. Você só precisa de uma coisa: sabedoria. Está faltando sabedoria para você comunicar. Está faltando sabedoria para que ele entenda. Por que alguém da rua faz ele entender e você não faz ele entender o que é certo? Às vezes está faltando sabedoria porque você não está sabendo conversar na linguagem, comunicar na realidade certa. Sabe, meu irmão, aprenda uma coisa: a sabedoria faz toda a diferença na vida de um homem. Por isso, busque ela como quem busca a prata, busque ela como quem busca tesouro. Eu quero que você fique de pé. Se existe um problema persistente na sua vida, existe uma sabedoria que você ainda não descobriu. Um dia eu ouvi uma frase. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi essa frase foi do pastor Silas Malafaia. Depois de um tempo, eu ouvi isso, empresários falando a mesma coisa. O pastor Silas Malafaia falou assim: ó, eu posso chegar numa cidade hoje e começar do zero. Eu sei que em pouco tempo eu já ganhei mais de milhares de pessoas. Você já deve ter visto, porque tem muito corte disso na internet hoje. Você ouve assim, um empresário falando: tira tudo de mim, pode tirar tudo de mim, eu em tanto tempo eu ganho tudo de novo. Você já ouviu algo parecido assim? Você sabe por quê? Porque as pessoas adquiriram sabedoria em determinada área. Por isso você tira tudo dela e ela vai ganhar tudo de novo, ela vai reconstruir tudo de novo. Porque sabedoria ninguém rouba. Isso ninguém pode roubar de você. Pode tirar tudo, mas a sabedoria faz você reconquistar tudo novamente. Por isso que tem áreas da nossa vida que a gente só não venceu porque a gente não descobriu ainda como. E a sabedoria faz a gente descobrir como. Eu quero te convocar para uma coisa, a refletir. Qual que foi os passos que tornou Salomão um homem sábio? Primeira coisa, alguém que valorizou a presença. Porque quando você valoriza a presença, você tem contato direto com Deus. Segunda coisa, um coração ensinável. Terceira coisa, não esqueça, dedique a sua vida em aprender. O caminho da sabedoria se resume nessas três coisas. Valorize Deus, valorize a presença, que Ele seja o teu maior tesouro e o teu maior valor. Segunda coisa, coração ensinável. Terceira coisa, busque sabedoria. Busque ela com toda a tua força. Esse é o caminho de se tornar alguém sábio. Tem um texto bíblico que eu quero acabar com ele e nos motivando a fazer isso. Tiago capítulo 1 versículo 5 diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, ele será concedido. Está te faltando sabedoria? Peça a Deus, que Ele dá livremente. Quem precisa de sabedoria aqui nessa manhã hoje? Então eu quero te convidar a você fechar os seus olhos, levantar as suas mãos e pedir a Deus. Vamos fazer o que o texto nos ensina. Vamos pedir sabedoria ao Senhor. Está faltando sabedoria para administração? Peça ao Senhor. Está faltando sabedoria para romper, viver a um tempo novo? Peça ao Senhor.
Está faltando sabedoria para se relacionar. Talvez você tenha tido relacionamentos ultimamente que só tem machucado o teu coração. Está faltando sabedoria para você nessa área. Peça ao Senhor. Você precisa de sabedoria para crescer no ministério, para romper, para viver coisas novas. Peça ao Senhor. Ele dá livremente, Ele derrama livremente. Então rasga o seu coração agora, fale com Deus. Faça como Salomão fez. Reconheça as limitações e peça: Senhor, me dá um coração ensinável. Me dá um coração, Senhor, onde o Senhor possa me direcionar, que eu possa aprender através da Tua palavra, de experiências de oração, possa aprender através de relacionamentos saudáveis. Isso, fale com Deus, rasgue a sua vida agora, fale com o Senhor.